Meus queridos irmãos, boa tarde a todos vocês. Meu nome é André Luiz Lima Soares, sou colaborador da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. E hoje, continuando os nossos estudos que estão sendo realizados no sábado e na tarde de hoje, onde estamos estudando o capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuo os nossos estudos a partir de então. E quando falamos do capítulo 20, nós temos o seguinte título: Os Trabalhadores da Última Hora, que sabemos que é uma parábola onde Jesus conta uma história de um verdadeiro, de um determinado senhor que vai buscar ajuda de vários trabalhadores esses numa primeira hora, numa segunda hora e até chegar na última hora para poder ajudar na colheita. E é uma parábola que às vezes a gente acha por bem, na primeira interpretação que nós realizamos, difícil de assimilar o conteúdo. Mas, a partir do momento em que a gente faz os estudos, procura entender um pouquinho melhor a parábola, utilizando como forma os livros subsidiários, da doutrina espírita, nós começamos a captar o ensinamento da parábola. E só que hoje nós não iremos estudar essa parábola. Nós estaremos estudando o capítulo, que é o capítulo 20, que em seu item 5, onde nós temos o subtítulo: Os Obreiros do Senhor. Está diretamente ligado esse item à parábola? De certa forma, sim. E não é à toa que está no capítulo 20 esse subitem. E quando falamos de obreiros ao Senhor, e ao realizar a leitura do item 5, que é uma passagem trazida pelo Espírito de Verdade em Paris em 1862, realizamos inúmeras reflexões na nossa vida. Reflexões também no que nós estamos vivendo em relação à humanidade. E procuramos entender qual é o nosso papel, onde nós estamos inseridos, que contexto nós estamos inseridos para poder viver e para poder todos os dias ter a oportunidade de conviver com as pessoas e ao mesmo tempo verificar se estamos passando essa encarnação em branco ou se estamos fazendo com que essa encarnação seja útil para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para as perspectivas que lá no mundo espiritual um dia nós traçamos para que quando aqui reencarnados estávamos com o objetivo de realizar e de seguir. O bom da doutrina espírita, o bom do cristianismo, o bom do Evangelho segundo o Espiritismo é que, mesmo dividido e separado em capítulos, nós temos a oportunidade de fazer com que esse entendimento ele não seja estanque, ou seja, quando realizamos a leitura de um determinado capítulo, esse capítulo ele diretamente tem ligação com outros capítulos do Evangelho. A doutrina espírita, por sua vez, ela faz esse link, ela faz a gente realizar vários raciocínios no que diz respeito ao entendimento do cristianismo de uma forma geral, bem como do espiritismo também de uma forma geral. Então isso é muito bacana, isso é maravilhoso. A bênção de termos e realizarmos na melhor maneira as interpretações
das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando a interpretação de um outro capítulo que pode fazer relação com esse, é muito bom, porque isso enriquece os nossos estudos e, ao mesmo tempo, abrange o nosso conhecimento, fazendo com que a gente possa ter um melhor aprendizado e uma melhor reflexão. E nesse capítulo, capítulo 20, é um capítulo que não foge a isso. E se a gente for fazer, né, uma interpretação, uma interpretação do item 5, onde tem o subtítulo Os Obreiros do Senhor, a gente vai perceber tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Iniciando o item 5, o Espírito de Verdade, ele traz para a gente um chamamento. Ele traz para a gente aqui ele convida a gente a realizar uma reflexão e, ao mesmo tempo, ele apresenta uma realidade que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, nesse momento em que a Terra está passando por uma provação coletiva, nesse momento onde nós estamos tendo que trabalhar melhor o nosso íntimo, nesse momento em que cada dia que passa a gente percebe que somos pequenos diante de tudo que está à nossa volta. E que, na verdade, de fato, a nossa passagem aqui na Terra, ela não é em vão. Sempre tem um significado. E que, diante desses objetivos que foram traçados lá no mundo espiritual, a gente tem que procurar aproveitar cada tempo, cada minuto, cada hora, para podermos realizarmos a nossa reforma íntima, transformarmos o nosso espírito velho, combater os nossos defeitos e procurar, acima de tudo, amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. E, iniciando o item 5, nós verificamos que o Espírito da Verdade traz esse chamamento. Ele apresenta essa narrativa. Aproxime-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo senão a caridade. E aí, nessa pequena frase do item 5 do capítulo 20, nós podemos abstrair vários ensinamentos. Primeiro aqui a gente, Espírito da Verdade nos apresenta que, de fato, a humanidade ela está em plena evolução. Vamos colocar, a Terra está em plena evolução. Ela está em plena transformação, constantemente está nessa transformação. Hoje nós estamos vivendo na Terra, que é um mundo de expiação e provas. Hoje nós vivemos momentos de sofrimento, mas sabemos pela lei universal que esse sofrimento ele é passageiro. E a lei universal que eu digo, meus irmãos, é a lei universal do amor de Deus para com todos os seus filhos. E sabemos que esse sofrimento é passageiro. Passageiro porque nenhum sofrimento é eterno. Esse sofrimento ele serve para que a gente possa burilar a nossa alma, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento, para que a gente possa, quem sabe, diante desse sofrimento que estamos vivendo, tomar algumas atitudes essas para mudar a nossa vida. Então, a partir do momento em que a Terra está nessa constante transformação, aqueles que simplesmente viverem essa transformação, entenderem os ensinamentos que foram deixados por Cristo há mais de 2000 anos e que depois, a partir do momento em que
tivemos a oportunidade da doutrina espírita, que veio complementar esses ensinamentos de Cristo. A partir do momento que procuramos viver isso, nós naturalmente estaremos inseridos numa nova oportunidade, onde o mundo de regeneração, que é a ordem natural de evolução dos mundos, podemos vivenciar, quem sabe, esse mundo de regeneração, mas vai depender só de cada um de nós. Vai depender da nossa mudança, se estamos evoluindo conjunto com a humanidade e se temos a oportunidade ou se temos o merecimento de vivermos, quem sabe, futuramente nesse mundo de regeneração. Então, aqui, nessa frase, a gente já pode tirar essa reflexão, onde ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro objetivo senão a caridade. E aí a gente vê uma outra passagem do Evangelho que sabemos e muito conhecidas por todos nós, que é fora da caridade não há salvação. A partir do momento em que realizamos, temos a fé, e essa fé, ela nos fortalece, ela nos transforma, ela faz com que cada um de nós, que somos obreiros do Senhor, faz com que cada um de nós tenhamos certeza que, de fato, esse sofrimento é passageiro, que existem vidas futuras, que as oportunidades elas ocorrem a partir do momento e acontecem a partir do momento dos nossos merecimentos, e que a fé sem obra ela é morta. Então temos que trabalhar, temos que procurar agir. É importante saber, mas além de saber, temos que procurar agir. E esse agir, ele é muito além, do simples ato de doar algo. Ele é muito mais do que isso. Ele é o objetivo do agir, do praticar. Ele é todos os dias, fazendo com que tenhamos vigilância dos simples atos da nossa vida e, ao mesmo tempo, fazer com que aqueles que estão à nossa volta, amigos e inimigos, sejam amados verdadeiramente. E a caridade, a prática da caridade, é uma forma do amor que Deus trouxe através dos ensinamentos de Cristo, permitiu nos ensinar através dos ensinamentos de Cristo, onde desde do seu nascimento até a sua morte, constantemente mostrou para todos nós o que é verdadeiramente amar o próximo, o que é verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. Então, esses ensinamentos fizeram com que são exemplos para todos nós, fazem com que possamos, em pleno século XXI, realizar esses seus ensinamentos de forma efetiva. Hoje temos uma maior maturidade, a humanidade de uma forma geral evoluiu, compreendeu os ensinamentos de Cristo e descobriu, a partir de muito tempo, a partir de muito sofrimento e a partir de muitas questões que foram levantadas, que de fato a prática do bem, o exercício da caridade faz com que esses ensinamentos de amor, deixados pelo Evangelho, pela Boa Nova de Cristo, são atos que fazem com que a gente possa, de fato, encontrar salvação. E essa salvação, ela não é o final, meus irmãos. Essa salvação, ela é simplesmente o momento em que nós temos conhecimento de que sabemos da nossa responsabilidade e procuramos continuar agindo para que possamos, quem sabe, combater os nossos defeitos e ao mesmo tempo pagar com amor aquilo que um dia fizemos com dor. E ao regressarmos ao mundo espiritual, estaremos ali computando os nossos atos. Quem sabe
né, de forma a termos a oportunidade de ter a consciência tranquila do dever cumprido, de falar, cumpri aquilo que eu prometi e procurei, quem sabe, subir um degrauzinho da minha escada evolutiva. E continuando, o Espírito da Verdade nos conclama: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Ou seja, fazendo uma comparação, né, da relação humana e verificando aquilo que muito se acontece e muito ocorre a partir, né, daquele servo, daquele trabalhador que quando ele realiza a sua atividade e realiza bem feito e procura sempre dar o melhor, procura sempre encantar aquele seu patrão, é natural que a partir do momento que isso aconteça, meus irmãos, aquele patrão, aquele senhor, né, aquele fique satisfeito pela atividade e muitas vezes pela forma como aquele trabalhador realizou as suas tarefas. E Deus não é diferente, Jesus não é diferente quando nos ensinou a necessidade de fazermos com que essa obra seja realizada constantemente. E não de forma solitária, mas a partir do momento em que procuramos praticar o bem, estamos dando exemplo na nossa vida. A partir do momento em que procuramos sempre sermos homens e mulheres de bem, estaremos, através dessas nossas obras, contagiando outros que estão à nossa volta. E aí vai se criando um ciclo virtuoso. Vai fazendo com que as pessoas possam, quem sabe, através desse nosso exemplo, também se encantar e procurar agir igual. O Senhor, Ele quer ao seu lado aqueles que são bons servidores. Quem não quer ficar do lado daquele que procura dar o melhor, que procura seguir os seus ensinamentos, que procura praticar o bem, que procura fazer com que sintamos bem ao lado das pessoas. Quem não quer? E é justamente isso que o Senhor, quando Ele disse que vinde a mim vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor o silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, é aqueles que procuraram lutar contra os defeitos, são aqueles que procuram todos os dias fazer com que a vida seja vivida de uma forma diferente, de uma forma melhor. E, complementando, no que diz respeito àqueles que não lutam, que simplesmente desconsideram as palavras e os ensinamentos deixados por Cristo, a lição o Espírito da Verdade complementa. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá a eles, serão levados no turbilhão. E aí, meus irmãos, é outra lei universal de causa e efeito. Quando nós sabemos que quando plantamos amor, vamos colher amor. Quando plantamos caridade, perdão, indulgência, nós vamos colher sentimentos ligados diretamente a essas virtudes. Mas quando plantamos egoísmo, vaidade, quando plantamos orgulho, discórdia, não tem como plantarmos todos esses sentimentos negativos e colher algum sentimento bom. É justamente você pratica algo e naturalmente aquela sua ação vai gerar uma reação. Então,
a partir do momento que não plantamos amor e plantamos discórdia, nós vamos colher a discórdia. É a lei universal, justamente da causa e do efeito. E continua o Espírito da verdade. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado a recompensa da terra. E aí vem um outro chamamento, uma outra reflexão sobre a questão de que, olha, você realizou algum ato na terra, mas esse ato que você realizou, essa prática desse bem que você praticou, foi para poder ostentar ou para poder alimentar a sua vaidade? Olha, felizmente não valeu de nada. Porque para que a gente possa fazer o bem, a gente não tem que fazer esse bem ostentando. Para que a gente possa fazer a caridade, essa caridade ela é silenciosa. É uma caridade que é feita sem humilhar. É aquela caridade que exercemos, procuramos auxiliar o outro, mas procurando fazer com que aquele outro não sinta inferior, não sinta pior do que você. Pelo contrário, essa caridade é aquela caridade que a gente procura fazer o bem de forma silenciosa, mas fazendo com que aquele que está recebendo o nosso auxílio, ele possa sentir acolhido, ele possa sentir respeitado, ele possa sentir que ele está num momento difícil, mas aquele momento vai passar. E que, de fato, a partir do momento em que estendemos a mão a ele, nós estaremos ajudando, quem sabe, esse momento passar. É um momento que, muitas vezes, aquele que está na posição de ser ajudado já sente completamente inferior. Já tem complexos, já tem um sentimento já ruim por conta daquela situação que ele está vivendo. E quando você estende a mão e faz, amigo, saia daí, deixa eu te ajudar, e procura fazer isso de uma forma com que ele sinta importante ou que ele sinta melhor. Essa transformação, meus irmãos, ela age de forma silenciosa, mas ela age de forma incisiva no coração daquele que sofre. Então, Jesus, que nos ensinou isso sempre, durante todas as lições que temos a oportunidade de já ter lido e estudado, quando passou aqui na Terra, ele foi exemplo para todos nós dessa virtude. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que temos os ensinamentos da doutrina espírita complementando as passagens do Mestre, os ensinamentos do Mestre, é aí que a gente tem maior esclarecimento e conhecimento da necessidade de procurarmos realizar essas nossas ações e procurarmos fazer verdadeiramente com amor, sem procurar ter nenhum tipo de receber nenhum tipo de gratidão, sem procurar receber nenhum tipo de contraprestação diante daquilo que estamos fazendo. Vamos fazer, simplesmente realizar o bem, porque a partir do momento em que fazemos isso e realizamos esses atos, estaremos cumprindo aquilo que Deus quer para todos nós, e foi justamente aquilo que Jesus nos ensinou. E continua o Espírito da Verdade. Deus procede neste momento ao censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de sua tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, meus irmãos, o Espírito da Verdade, na sua lição, conclui de forma com que possamos ter a certeza de que Deus é justo, que a justiça divina ela não falha, e que a partir do momento que somos fiéis
A partir do momento em que procuramos de fato exercer o bem, sermos homens e mulheres de bem, aqui na nossa passagem na terra, nós estaremos plantando, né? E estaremos fazendo com que quando regressarmos lá no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, essa casa aqui na terra ela é passageira, mas a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira família está lá no mundo espiritual. E quando lá regressamos, estaremos colhendo os frutos daquilo que plantamos aqui na terra. E deixa para todos nós que, de fato, além de estarmos progredindo espiritualmente, também estamos auxiliando a terra, a humanidade, na regeneração, na sua regeneração. Estaremos fazendo a nossa parte. E quem sabe, a partir do momento em que temos essa oportunidade, né, de auxiliar não só a nós mesmos, mas aqueles que estão à nossa volta, estaremos evoluindo e nos credenciando para melhores oportunidades em outras reencarnações. Porque sabemos que existem vidas futuras. Porque sabemos que isso aqui, é matéria. O que prevalece, o que é universal é o espírito. E que diante do momento em que evoluímos diante dos nossos atos, progrediremos e teremos novas oportunidades, quem sabe aqui na Terra, mas quem sabe também em outros mundos mais evoluídos. E isso faz com que, mais uma vez, temos a certeza de que compensa fazer o bem e compensa exercer o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E com o intuito de ilustrar a lição de hoje, trago para a nossa reflexão uma passagem do livro da Esperança. Passagem essa que vem ilustrar o capítulo 20, item 5 do Evangelho. O livro da Esperança, para quem não conhece, é um livro que Emmanuel ele traz para a gente inúmeros ensinamentos que são do nosso dia a dia e fazem com que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre a nossa vida aqui na Terra. E essa lição é uma lição denominada Diante da Vida Social. É uma lição onde Emmanuel ele inicia falando o seguinte: espiritualidade superior não se compadece com isolamento. Se o trabalho é escola das almas na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência figura-se metal, julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Talento proclamado sem utilidade geral, assemelha-se de algum modo ao tesouro conservado em Deus. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se eleve à condição de moradia, da prosperidade e da segurança para quantos lhe povoam as faixas da vida. Todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Justo assim, possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será crueldade nada fazer para que o próximo se desvencilhe da ignorância. Natural, desfrutes residência
dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal, mas é contrário à razão de endeuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigos convenientes. Compreensível guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fome alheia te bate à porta. Perfeitamente normal. Que te vistas segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa que suponhas aconselháveis às próprias apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Repara a natureza no sistema de doações permanentes em que expressa. O céu reparte a luz infinitamente, o solo descerra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Então, meus irmãos, dessa lição, diante da vida social, podemos de fato perceber que a prática da caridade, ela transforma a nossa vida e faz com que, a partir do momento em que exercemos o bem, praticamos os ensinamentos de Cristo e o que faz que depois, durante essa caminhada, possamos encontrar a nossa verdadeira caridade, a nossa verdadeira felicidade. E só essa verdadeira felicidade faz com que possamos ter a consciência tranquila do dever cumprido. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine. E com isso, eu encerro a minha participação realizando a prece de encerramento, pedindo para que todos vocês mentalizem e peçam por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão passando por um momento difícil, nesse momento em que o mundo, o Brasil vive de sofrimento. Senhor Jesus, pedimos que ampare a todos nós e agradecemos pela oportunidade dos seus ensinamentos que vêm e batem para que possamos fazer a nossa reflexão diária, mostrando a necessidade na nossa transformação e mostrando, acima de tudo, que somos imperfeitos e que temos que constantemente procurar seguir e fazer o bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai do mal, pois o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo e sempre, assim seja. Senhor Jesus, pedimos que continue nos ampadrando, nos protegendo e fazendo com que todos aqueles que por algum motivo estão sofrendo possam receber as bênçãos e o conforto do amor e do entendimento. Assim seja. Muito obrigado e boa tarde a todos.